Ok, pessoal, promessa feita, é promessa cumprida. Vamos continuar aqui o que a gente não conseguiu, né, na primeira aula, né, de fazer aí, falando dos teóricos. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Gardner e a White, tá? Então a gente vai começar com o Gardner, tá bom? Bom, vamos lá. Em 1983, né, gente, o professor Howard Gardner, ele propôs uma nova teoria que revolucionou diversas áreas e dentre elas a educação. Atualmente, nós a conhecemos como a teoria, tá, das inteligências múltiplas. E lá na época do Gardner, quais eram elas? O lógico-matemática, a linguística, a espacial-visual, a interpessoal, a intrapessoal, naturalista, corporal-sinestésica, musical e a existencial, tá? Então, olha só o que ele falava, que cada pessoa tem o predomínio de uma delas. Só que ela é capaz de desenvolver também as outras por meio da realização e da prática constante aí de atividades específicas. Mas aí, gente, a pergunta é, são várias inteligências, mas eu quero destacar aqui a lógico-matemática. Então, o que é a inteligência lógico-matemática? Então, olha só, o processamento de informações nesse tipo de inteligência, ele ocorre por meio do uso da razão e do pensamento lógico. Então, por muito tempo, esse conceito era tido como a única forma eficaz de aprender conteúdos novos, né? Então, quando a gente utiliza os famosos testes de quociente, né, os QIs da vida aí, né, vamos lembrar aqui os testes do QI, a gente está verificando a nossa inteligência lógico-matemática, principalmente, tá? Porque geralmente esses testes, e eles eram assim, eles medem a velocidade com a qual a gente consegue solucionar problemas aí, né, abstratos. Então, se você soluciona rápido, ó, você tem a inteligência. Agora, se você demora, você não tem. Bom, outro tipo de inteligência abordado nessas avaliações, né, de teste quociente aqui de inteligência, é a linguística, que é detectada por meio da facilidade que a gente tem em interpretar os enunciados dos problemas que são propostos. Então, pessoas com predomínio de inteligência lógico-matemática, eles costumam ser metódicos, persistentes, organizados. Então, é comum que utilizem agendas, né, as agendas eletrônicas, alternativas similares para planejar o cotidiano. Outra característica bem típica de quem se enquadra nesse grupo é a busca constante por explicações coerentes, pautadas na razão, para tudo que acontece. Já conhece aquelas pessoas que tudo que você fala, você tem que dizer a razão, você tem que explicar os pormenores, porque senão ele não aceita? É assim, né? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, gente, possuir a inteligência lógico-matemática em maior proporção do que as outras 8 significa apresentar aqui algumas competências, tá? Então, a gente tem que apresentar, deixa eu até marcar aqui. O que significa isso? A gente precisa apresentar competências, tá? Então, olha só, por exemplo, aptidão para realizar cálculos, pensamento lógico e objetivo, facilidade para detectar padrões, gosto para elaborar hipóteses, outra coisa, inclinação para resolver problemas abstratos, agilidade para desenvolver equações. Além, né, gente, das competências, existe uma série de atividades que é apreciada por aqueles que são mais lógicos matemáticos. E quais seriam delas? Elas, o jogo de xadrez, sudoku, quebra-cabeça, analogias, pesquisas, categorização e classificação de informações, tá? E, para concluir, a gente vai falar um pouquinho sobre a Ellen White. Gente, Ellen White, ela encoraja os jovens a alcançar um elevado desenvolvimento intelectual, começando pelas áreas básicas, simples, né? Para as práticas. Lembra que o Piaget é das simples para complexas? Ela fala a mesma coisa, só que com outras palavras, das simples até as práticas. Isso também inclui, óbvio, a aprendizagem matemática. Então, uma frase dela, assim, que é fabulosa, é que tanto o grande propósito da educação é o de ser conservado, deve o jovem ser animado a progredir, assim, precisamente até onde as capacidades o permitam. Então, antes, porém, dele empreender, assim, os ramos dos estudos mais elevados, eles têm que se apoderar aí dos mais fáceis.
Então, para chegar nos elevados, Ellen White fala que eles têm que partir dos fáceis, tá? Do simples para os práticos. Tudo isso que os teóricos falam, que a gente viu, ela já falava antes, né? Por isso que eu acho incrível. Aí, o que ela diz? Por exemplo, eles têm que fazer o uso do dinheiro usando, né? Ela fala assim que muitos estudantes, eles dedicam tempo na matemática superior, só que eles não são capazes de zelar pelas próprias contas dele, tem dificuldade. Sabe, pessoas que nunca têm dinheiro, não conseguem lidar com o dinheiro? Então, ela fala que é porque não é trabalhado. Então, olha só, gente, no estudo dos números, Ellen White ela coloca que o trabalho com o aluno, ele precisa ser prático, tá? Como assim? Ela fala que a gente tem que ensinar cada criança, não simplesmente ficar resolvendo problema imaginário que a gente inventa, mas fazer com precisão as continhas do que ganhou, do que gastou, que elas têm que aprender a fazer uso do dinheiro usando o dinheiro. Quer esse dinheirinho seja suprido pelos pais, os jovens, né, quando começam, eles têm que conseguir comprar suas roupas, seus livros, eles têm que fazer um registro das despesas. Então ela fala assim, tem que aprender fazendo. E aí ela coloca que esse ensino vai auxiliar a distinguir a verdadeira economia da mesquinhez de um lado e do outro, né, da prodigalidade. Então, quando essa criança devidamente orientada, essa criança vai longe. Ela fala assim que a gente tem que ajudar o jovem a dar, porque hoje nós somos muito umbilicocêntricos. Então, a matemática é até para ajudar na liberalidade. Aí ela fala que o estudo da matemática tem que ser um auxílio na solução do máximo de problemas da vida, tá? A educação, ela até coloca assim, que a educação dos homens e mulheres tem que ser para melhor desempenho das responsabilidades da vida. A gente tem que ensinar sobre a vida, ensinar essa criança a viver, porque a matemática faz parte de tudo. E aí, gente, Ellen White, ela ressalta, né, que o ensino, né, através da natureza. Nossa, por aqui, né, esse aqui ainda a gente já falou, ela ressalta o ensino através da natureza. Gente, a natureza tem tudo que nós precisamos para ensinar matemática. Eu vou passar somente alguns exemplos. Quer ver? Simetria. Vou até voltar aqui, né? Porque simetria, através da observação das borboletas, do floco de neve, estrelas do mar, ouriço, folhas de árvores. Gente, por incrível que pareça, a gente consegue até trabalhar o famoso pi, sabe? O 3,14 nas ondas do mar. Outra coisa, cada folha de uma samambaia é composta por várias folhinhas menores. Estão vendo? Ó, aqui é a folha. Olha quantas folhinhas menores na própria folha. E se a gente observar essas folhinhas, a gente vai notar que cada folhinha dessa é uma miniatura da versão maior. E assim sucessivamente. Ó, quer ver? Ó, essa folha aqui, ela é uma miniatura dessa daqui. E essa folhinha aqui é uma miniatura dessa outra. Vocês percebem o que vai acontecendo? Então, esse padrão de repetição, ele faz parte das propriedades, gente, dos fractais. Tá? E a gente estuda isso onde? Na geometria. Então, é muito legal. Outra coisa muito bacana é a colmeia. A colmeia das abelhas, gente, ela é feita em hexágono, porque no hexágono é a forma, né, que faz com que ela não perca nenhum espaço dentro da colmeia. Uma coisa interessante é na sequência matemática de Fibonacci, cada número é a soma dos seus precedentes. Então, por exemplo, né, a gente tem 1 e 1, começa assim, 1 mais 1 é 2. Depois a gente faz o precedente, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, 8 mais 5 é 13, e assim vai. Isso é a sequência de Fibonacci, tá? Então, quando a gente olha aí para uma espiral, ela expressa exatamente essa progressão numérica. E a natureza está carregada de espirais.
E um exemplo disso são os cactos, tá? Essa planta, ela possui uma cabeça aqui, ó, arredondada, coberta de protuberâncias, e sobre cada uma delas tem os espinhos. Estão vendo? Se a gente observar o cacto a partir do centro, a conexão até os espinhos vizinhos, tá vendo? Ó, do centro, a conexão até os espinhos vizinhos, ele vai formando, gente, um espiral. Fantástico, né? Então a superfície da planta ainda pode conter triângulos de lados curvos, se você olhar, né? A gente tem aqui os triângulos. Outra coisa muito fabulosa é a teia da aranha. A aranha, gente, ela segue um padrão. O mais comum é o de espiral também, tá? Que vai fazendo. Agora, nesses casos, esse aracnídeo, ele escolhe 2 suportes verticais retos. Pode ser o galho de árvores ou postes de áreas urbanas. Você pode ver que na nossa casa, no cantinho, tem muito. Por quê? Porque tem o ângulo ali reto, tá? Então, a primeira parte do trabalho dela é fazer uma forma de estrela no meio do suporte. Aí, em seguida, a partir da figura, a aranha vai trabalhando em um padrão circular com fios todos interlocutados aqui, interconectados, né? Interconectados aqui. Só que, precisamente, gente, esse animalzinho, ele usa 2 tipos de espiral. Uma logarítmica e outra aritmética. No segundo caso, todas, né, que é aritmética, todas as distâncias entre as voltas da espiral, elas são exatamente iguais, gente. E isso é simplesmente fabuloso. Bom, queridos, eu sou suspeita, porque quando eu comecei a lecionar a metodologia da matemática, que eu fui estudar bem direito ali o livro de educação, eu pensei, bom, vou fazer um teste, né, já que eu estou com as crianças, e realmente, eu fiz, né, quando eu lecionava na rede adventista, o ano completinho, todos os objetos de conhecimento eu retirei da natureza, e foi um ano fabuloso. As crianças assim se apropriaram dos conceitos, é muito rico. E eu acho assim, como eu já falei, né, lá na outra aula que a gente, né, na web que a gente fez, todas as teorias, elas têm, né, apesar que da Ellen White eu não vejo nada que desabone, né, ela é fantástica, até mesmo porque ela foi muito inspirada. Mas toda teoria, a gente tem que reter o que é bom, aquilo que dá certo, pôr em prática, né, com as crianças. Então, gente, o que que eu espero? Eu espero que você, futuro professor aí, que você brilhe nas suas aulas, que você faça com que suas crianças se tornem apaixonadas, tá? Pela matemática, com sucesso. E até nosso próximo encontro.